Saudações a todas as consciências, para todos os efeitos, eu sou o Psicorium. Eu, para quem não me conhece, eu sou estudante de gestão da tecnologia da informação, sou autodidata em física teórica de partículas, sou filósofo e sou um detetive da realidade. Eu sou um pesquisador do que ninguém quer pesquisar. Poucas pessoas querem pesquisar, na verdade. Eu estou começando essa sessão de vídeos, eu estou começando uma sequência de vídeos, que é um trabalho que eu estou dando início agora, visto a grande necessidade de que as pessoas entendam como realmente funciona a realidade, porque nós podemos ver lá fora o tanto de problemas que as pessoas estão criando simplesmente por não saberem como a realidade na qual elas vivem funciona. Nós estamos vivendo do mesmo jeito como que se alguém entregasse cartas de baralho na sua mão e mandassem você jogar, porém não explicassem a você quais são as regras do jogo. As pessoas estão vivendo nesse universo sem saber quais são realmente as regras desse universo. As pessoas aí fora podem achar que elas sabem como o universo funciona, porém a gente consegue enxergar uma harmonia no funcionamento do cosmos. A gente consegue enxergar uma harmonia nas partículas, a gente consegue enxergar uma harmonia no funcionamento de tudo, das galáxias até os átomos. Tudo existe em harmonia, menos a vida do ser humano, que a gente tem problemas sociais, a gente tem problemas físicos, a gente tem problemas emocionais, temos problemas econômicos e todo tipo de problema que você pode imaginar. Eu olho para o Sol, para os planetas que giram em torno do Sol e não vejo problema nenhum. Não vejo problema na órbita de Saturno, não vejo problema na órbita da Terra, eu não vejo problema no funcionamento do Sol, na fusão de partículas que ele está fazendo a todo momento. Só na vida do ser humano que tem todos esses problemas, todas essas desarmonias, porque o ser humano tem concepções erradas de como funciona a realidade. Tudo isso é proposital. Tudo isso é implantado na nossa sociedade e também é cultivado através dos tempos para que exista sempre crises, para que o ser humano possa continuar sempre distraído, sempre correndo atrás de coisas que não têm tanta importância e não descubra o que realmente está acontecendo aqui, qual realmente é o intuito do ser humano na existência, no universo, e também não entenda a riqueza e o poder que o ser humano carrega dentro de si mesmo. E quando eu digo dentro de si mesmo, eu não estou me limitando ao tempo e ao espaço, e sim à essência do que realmente é ser humano. Bom, começando então, nós precisamos abordar a essência da qual é feita a matéria. Por que eu uso aspas quando eu falo matéria? Porque o próprio pai da física quântica, da física de partículas, o Max Planck, no fim da sua vida, ele declarou estar realmente surpreso por ter começado na física como um físico ortodoxo, como um físico clássico, que, assim como todos os outros, levava a linha de pesquisa de Newton, que acreditava que tudo no universo era separado e que o universo inteiro existia independente da consciência, independente do ser humano. E no fim da sua vida, ele já tinha uma outra concepção. Depois de descobrir e estudar exaustivamente, usando a sua vida toda para pesquisar, experimentar e constatar fenômenos a nível atômico, Max Planck chegou à conclusão de que a matéria não existe. E isso nós temos definido hoje como que o átomo ele é 99,9999% espaço vazio. Isso porque nós não temos tecnologia suficiente para pegar essa parte 0,00001% do átomo que dizem ser sólido, para observar ele de perto. Porque até essa parte 0,0001% do átomo que nós dissemos ser sólido, se a gente pegar para observar, a gente vai acabar também constatando de que ela também é
99,99999% espaço vazio. A equação de Einstein, E igual a m vezes c ao quadrado, que significa que a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, ela especifica que a matéria nada mais é do que a velocidade de oscilação da energia. Tudo no nosso universo está vibrando, tudo no nosso universo está se movendo, não existe nada parado no universo. Não caia nessa ilusão de que realmente existe alguma coisa parada aqui. Até essa poltrona aqui, que parece estar parada, quando você coloca um medidor a laser, aqui você vai ver que essas partículas dessa poltrona estão vibrando a aproximadamente 15 trilhões de vezes por segundo. É muita coisa e realmente nada no universo está parado. Inclusive, o espaço que nós achamos ser vazio, ele também está todo permeado pelo campo de ponto zero, a energia de ponto zero, nós vamos entrar nesse mérito agora, daqui a pouquinho. Né? Mas voltando então, tudo está em movimento e constatou-se que a matéria nada mais é do que a energia desse campo de ponto zero vibrando, oscilando em velocidades diferentes. Isso dá a nós a percepção de matéria, de separação do espaço vazio do que nós conseguimos tatear, do que nós conseguimos interagir com os nossos sensores. Agora, eu tinha dito, né, que os físicos ortodoxos, eles acreditam que o universo existe independente da consciência e de que tudo está separado. Como eu acabei de dizer para você agora, toda a matéria ela está submersa no que nós chamamos do campo de ponto zero. O campo de ponto zero é uma energia que, como eu já disse, abrange todo o universo. Foi medido numa caixa vazia, os físicos pegaram uma caixa vazia, tiraram tudo o que podiam de lá de dentro, isolaram ela eletromagneticamente e fizeram medições nessa caixa. E dentro dessa caixa, mesmo lá dentro está somente o que nós chamamos de vácuo, foi detectado um movimento intenso, um borbulhar de energia incrível, né? Essa caixa ela estava até numa temperatura próxima à temperatura do que nós chamamos de zero absoluto, que seria na onde não existe nenhum movimento, de tão frio que as partículas não oscilariam, e também levando em consideração que dentro dessa caixa não tinha partícula nenhuma, foi tirado o oxigênio, foi isolada eletromagneticamente e foi reduzida a temperatura o mais próximo que a gente consegue chegar da temperatura do zero absoluto, e mesmo assim, dentro desse vácuo, foi detectado movimento, e não foi pouco, um movimento muito intenso. Então, dado também ao efeito Casimir, que foi também descoberto num experimento no qual aproximaram tanto duas placas até chegar num espaço onde não existia mais nada entre elas, e a hora que isso aconteceu, alguma coisa empurrou as placas, sendo que também nesse ambiente fechado estava isolado de campo eletromagnético, isolado das influências externas, da pressão atmosférica e tudo mais que poderia influenciar nesse experimento. E mesmo ele estando no vácuo, também perto da temperatura do zero absoluto, foi constatada que uma pressão de fora, né, que a pressão de fora dessas placas estava mais forte do que a pressão de dentro, visto que a pressão de fora empurrou uma placa em direção à outra. Aí foi constatado o que ficou conhecido como vácuo quântico, né? Porém, a gente sabe que esse vácuo quântico não é realmente um vácuo, ele é um pleno de energia potencial infinita. Por que é uma energia potencial infinita? Você já vai entender. Esse mar de energia, que eu não me refiro a ele como vácuo quântico, eu me refiro como campo de ponto zero. Todos os físicos que constatam a existência desse campo, eles colocam um nome diferente, por isso fica meio abstrato, não abstrato, fica meio desconexo você estudar isso, você pesquisar isso, porque cada um que constata a existência desse campo, ele coloca
um nome específico, mas tudo se resume ao campo de ponto zero, que é a essência de tudo que se manifesta no nosso universo tridimensional. Agora, você entendeu então que existe um campo que permeia todo o universo. Aliás, a matéria, que nós chamamos de matéria, que na verdade não existe matéria, tudo é energia em movimento. Toda essa energia, ela tem que brotar de algum lugar, e essa energia nada mais é do que essa energia desse campo de ponto zero. Lembra que eu disse que ele é um campo de um mar de energia potencial infinita? Por que potencial? Você vai entender agora a especificidade e a importância dessa palavra potencial. Foi descoberto na física por, se eu não me engano, o físico Schrödinger, que a matéria ela existe até ser observada, ela é apenas uma onda. Ela existe em estado de onda e de superposição. O que significa superposição? Uma partícula, antes de ser observada, ela existe como todos os estados possíveis daquela partícula ao mesmo tempo. Ou seja, antes de ser observada por uma consciência, aquela partícula é tudo e nada ao mesmo tempo. A partir do momento que uma consciência observa aquela partícula, acontece também um efeito descrito pela equação de Schrödinger, que é o efeito do colapso da função de onda. Por que colapso da função de onda? Porque a partir do momento que uma consciência observa, óbvio que é através de aparelhos, porque não tem como a gente olhar a olho nu uma partícula subatômica, mas a partir do momento em que é observada essa partícula, que é medida, aí ela colapsa da função de onda para a função de partícula. Detalhe, para tudo isso existe a equação de Schrödinger, ou seja, tudo isso, esse processo, esse fenômeno, ele é descrito matemática e fisicamente. A matemática que ordena e que descreve a física, uma equação matemática que descreve o colapso da função de onda, o estado de superposição que é colapsado para o estado de partícula, para um estado único a partir do momento que ela é observada. Então, antes de ser observada, essa partícula, ela está aqui, ela não está aqui, ela está e não está ao mesmo tempo, e ela é uma partícula, ela é uma onda, e é uma onda do quê? De possibilidades. Enquanto ela é uma onda, ela pode ser qualquer coisa do universo. Antes de ser observada, ela pode estar em qualquer lugar do universo, mas a partir do momento em que ela é observada, ela colapsa de onda para partícula e passa a corresponder de acordo com o que a consciência observadora espera que ela faça. Tem um experimento que é o experimento, um dos experimentos chaves, eu diria, o experimento chave da física quântica, que é o experimento da dupla fenda. O experimento da dupla fenda, ele consiste em uma chapa com dois buracos, pelos quais vão ser lançadas partículas ou elétrons ou fótons. O elétron, ele é a partícula de carga negativa que gira em torno do núcleo do átomo. O fóton, ele é a partícula de luz, né? A partícula que transmite a luz. Então, nesse experimento é lançado, né, são lançados elétrons ou fótons, já foram feitos com os dois, através dessas fendas, que são buracos numa chapa. Atrás dessa chapa tem uma outra chapa que vai registrar o local do impacto, né, dessas partículas depois que elas passarem por aquele buraco. E ficou provado que o elétron, ele passa como onda. Quando tem os dois buracos, ou seja, os dois caminhos para ele passa como onda. E a partir do momento que você coloca máquinas para medir essa travessia que ele faz pelos dois buracos, ou seja, para observar ele passando, né? Porque você tem no experimento o resultado de interferência de onda lá atrás na chapa
que registra o local do impacto. Lá naquela chapa você pega o resultado do experimento e você vê que ela registrou padrões de interferência de onda. Aí você fala, não, vamos então observar ela passando como onda. E você coloca os aparelhos para observarem. A partir do momento que você coloca os aparelhos para medir esse movimento, para medir essa passagem, para observar esse elétron passando pelas duas fendas, aí ele passa por uma só. Ele volta a se comportar como partícula. Isso também é descrito pela equação de Schrödinger, que eu acabei de falar, do colapso da função de onda. A partir do momento que uma consciência observa essa onda, ela se colapsa como partícula e se comporta de acordo com o qual nós esperamos que ela se comporte. Nós estamos acostumados com matéria, não com onda. Nós não conseguimos abranger as infinitas possibilidades com a nossa concepção de mundo. Por isso a gente espera sempre que uma partícula se comporte como partícula. Então, mesmo tendo resultado de interferência de onda, quando a gente vai ver ela se comportando como onda, não conseguimos observar isso. Por quê? Porque o nosso paradigma, a maneira com a qual nós interagimos com essa realidade tridimensional, com esse universo, é material. Então, quando a gente observa, a gente lança a nossa atenção sobre essa onda de infinitas possibilidades, ela se colapsa em partícula para poder corresponder com as nossas crenças. Nisso você começa a pensar nas implicações do resultado desses experimentos, que é o quê? A nossa consciência interfere diretamente na matéria. Diretamente na matéria. E tudo o que nós interagimos, a nível físico aqui, é matéria. O oxigênio que você está respirando é feito de átomos, do mesmo jeito que o seu corpo é feito de átomos, seus olhos são feitos de átomos. O Sol é feito de átomos, a Terra é feita de átomos, o ouro, o seu suor, tudo que é possível tatear, que é possível interagir, e até muitas coisas que nós não conseguimos interagir, são feitas de átomos, são feitas de partículas, que na sua essência são energia em movimento, energia condensada. Esse vácuo quântico, esse campo de ponto zero que permeia e conecta todo o universo, ele tem uma frequência de vibração infinitamente, não tem nem como nós concebermos com a nossa consciência, ele é infinitamente mais rápido, ele vibra muito estupidamente mais rápido que o átomo, que vibra 15 trilhões de vezes por segundo. A vibração do campo de ponto zero não teria nem como ser medida, de tão rápido que é. Mas aí, na hora de se condensar em matéria, uma parte, digamos assim, uma parte desse campo, uma pequena parte, ela decai a sua vibração para poder interagir com as outras partículas que também estão aqui vibrando nessas frequências de vibração. Para que possa ter diferenciação de uma coisa para outra, a única diferença é a frequência, a velocidade com a qual os átomos vibram. A diferença do ouro para o chumbo simplesmente é a velocidade com que os átomos desses dois elementos estão vibrando. O átomo do ouro está vibrando muito mais rápido do que o átomo do chumbo, isso faz com que o chumbo seja muito mais denso. Então, tudo o que nós enxergamos, o que nós não conseguimos enxergar, o que nós não interagimos e conseguimos também interagir, é feito, em sua essência, como Max Planck disse, não existe matéria como nós pensamos, só existe energia vibrando em diferentes escalas de frequência. Agora, como nós estamos conectados? Eu vou explicar para você o porquê que não é inteligente, para começo de conversa, não é inteligente você prejudicar outra pessoa. Não é inteligente você desejar o mal para outra pessoa, não é inteligente você passar uma pessoa para trás. Por quê? Existe uma coisa chamada o emaranhamento quântico. O emaranhamento quântico foi descoberto através de experimentos que, se você correlaciona duas partículas, por exemplo, dois elétrons, o elétron, como eu disse, ele tem a frequência de vibração dele. E ele também, ele tem o spin, que é vamos dizer assim, a direção com que ele vibra, ou com que ele gira. O spin, o que significa spin? Giro. Todo elétron tem o seu spin. Pode ser para cima, pode ser para baixo. Vamos abordar aqui como para cima e para baixo. Se você pega esses dois elétrons, coloca eles perto o suficiente
para que eles interajam entre si, eles ficam correlacionados. O que a física chama de emaranhados. Eles ficam emaranhados. Ou seja, agora, se você quer descrever um desses elétrons, você não vai conseguir descrevê-lo 100% sem citar o outro. Porque agora eles são a mesma coisa. Eles não são mais partículas. Eles são um sistema único. Então, se você pegar um desses elétrons e levar para Andrômeda e deixar o outro aqui na Terra, ao medir, lembra do colapso da função de onda? Ao medir esse elétron, você vai descobrir o spin dele. Descobrindo o spin dele, vamos supor que o spin dele esteja para cima, o spin do outro, que está em Andrômeda, vai se definir para baixo, só que com um detalhe, instantaneamente. Einstein previu que nada poderia viajar mais rápido que a velocidade da luz. Agora, nós estamos abordando um elétron que está aqui na Terra e outro elétron que está na galáxia de Andrômeda. Andrômeda está a aproximadamente 115 milhões de anos-luz daqui da Terra. Ou seja, se você estivesse viajando na velocidade da luz, você demoraria 115 milhões de anos para chegar em Andrômeda, viajando na velocidade da luz. Porém, esses elétrons, eles vão interagir instantaneamente, ou seja, não vai ter tempo entre a informação de um e a informação do outro, a ação de um e a reação do outro. Não tem tempo nesse intervalo, não tem intervalo de tempo entre a resposta. Se você der um feixe de luz, você lançar um feixe de luz nesse aqui, o outro vai responder também do mesmo jeito lá na galáxia de Andrômeda, vai ser medido do mesmo jeito na galáxia de Andrômeda. O que isso significa? O que isso implica na nossa vida? Isso implica com que nós estamos... primeiramente, como que isso pode acontecer? Como que a informação trafega entre esses dois elétrons? Bom, a informação ela não trafega. Ela não precisa trafegar, porque a mesma informação que está aqui nesse elétron, ela está no outro, por meio do campo de ponto zero. O campo de ponto zero e também as partículas a nível subatômico, elas não estão presas ao tempo e o espaço como nós aqui a nível macro, como a nossa experiência aqui no nível macro. As partículas subatômicas, elas também não dependem de causa e efeito. O tempo para elas, o tempo a nível subatômico, é somente o presente, não tem passado nem futuro. Então, sendo que todas essas partículas nada mais são do que vibrações desse campo de ponto zero, né? Essas partículas não são partículas mesmo, são o campo de ponto zero fingindo ser uma partícula, fingindo ser duas partículas. E se o campo de ponto zero permeia e abrange todo o universo, então ele não precisa se comunicar com ele mesmo. Ele já é ele mesmo, os dois são ele mesmo, só que agora os dois estão vibrando na mesma frequência, os dois estão correlacionados e são a mesma coisa, e estão submersos no mesmo campo no mesmo campo de ponto zero, então não precisa ter tempo. É o mesmo campo de ponto zero. Então ele não precisa comunicar uma a outra. Uma e a outra estão no mesmo lugar, porque a nível subatômico não existe tempo e espaço. Não tem limite de tempo e espaço. Então, se elas estão correlacionadas, elas tecnicamente estariam no mesmo espaço. Seriam o mesmo espaço. Então não tem por que a informação trafegar entre elas. Porque a informação já existe no campo de ponto zero. O campo de ponto zero, ele, através de interferências de onda, ele registra e já registrou todos os acontecimentos desde que o universo teve o seu início até agora. E até os acontecimentos que ainda não aconteceram, porque o tempo mesmo linear, ele só existe na nossa experiência aqui, na tridimensionalidade, aqui a nível macro, aqui nesse nível de experiência. Então, o porquê então que não é inteligente eu fazer o mal, eu prejudicar outra pessoa? Se você voltar na teoria do Big Bang, toda a matéria do universo estava condensada mais ou menos no espaço do tamanho de um grão de ervilha. E aí depois se expandiu para virar esse universo que a gente conhece. Então, se todas as partículas são a mesma coisa, se todas as partículas vieram do mesmo lugar, se nós estamos submersos, envolvidos e somos o campo
de ponto zero, nós somos todos a mesma coisa, lembra? Dessas partículas que estão correlacionadas, nós todos estamos correlacionados porque nós somos a mesma coisa, nós somos simplesmente diferentes frequências de vibração desse campo de ponto zero. Só existe o campo de ponto zero em formas diferentes. Essa poltrona é o campo de ponto zero na forma de uma poltrona, na frequência de vibração de átomos de tecido, frequência de vibração de átomos de espuma. O meu corpo, ele é o mesmo átomo, a mesma essência, só que vibrando na frequência correspondente à carne, a ossos, a sangue. Então, a nossa diferença simplesmente é a frequência de vibração da nossa energia. Porque a matéria mesmo, ela só é energia vibrando em diferentes frequências. O átomo, ele é 99,99999%, para não dizer 100%, espaço vazio. Então nós somos somente essa energia. Agora, se eu sou essa energia, você é essa energia, o seu vizinho é essa energia, seu professor, sua filha, sua mãe, tudo isso é simplesmente essa energia, quando você faz alguma coisa para o outro, você está automaticamente, isso provado pela física de partículas, pela física quântica, você está automaticamente fazendo a mesma coisa para você, porque você e aquela pessoa são a mesma coisa, a mesma consciência. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você. Você pode entrar em contato comigo caso você queira participar do nosso clube de estudos, nosso grupo de estudos a respeito da física quântica. A gente aborda vários temas, tanto a física atual, a física quântica, como também as sabedorias antigas que, do modo deles, já previam, né, já acreditavam e já viviam de acordo com essas regras que funcionam no universo, óbvio, do jeito deles, do jeito que eles compreendiam a realidade e interagiam com essa realidade. Então, se você quiser, você pode entrar em contato para participar do nosso clube de estudos. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha entendido a dimensão dessa informação que eu acabei de passar para você. E é isso. Até a próxima. Eu vou ficando por aqui.